Este é o professor Paulo da Silva. Ele é pardo, tem cabelos grisalhos, raspados. Tem os olhos castanhos escuros, uma barba e bigode grisalhos. Está usando um óculos de armação quadrada e um relógio no pulso esquerdo. O professor está usando uma camisa cinza com uma listra verde. Está em pé, à frente de uma parede verde. À sua esquerda, a televisão interativa. Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Sou o professor Paulo Silva e hoje falaremos sobre polinômios, um tema muito recorrente nas provas da UEA. Vamos às nossas questões. Para entender a resolução das questões de hoje, iremos a um breve resumo teórico que facilitará a resolução das questões sobre polinômios, ok? Polinômios. Definição. Polinômio na variável x é toda expressão que tem essa forma, um somatório de monômios. Observem que o expoente da nossa variável, da nossa incógnita, decrescente, onde n é um número natural e aí eu tenho um somatório de termos, ok? Observem que a n-1, a n-2, a1 e a 0 são chamados de coeficientes. E x, a nossa variável, a nossa incógnita, é uma variável complexa. O valor numérico de um polinômio é o valor que o polinômio assume quando x assume um valor. Ou seja, para x igual a a, substituindo x igual a no polinômio e fazendo as devidas operações, o resultado dessa expressão é chamado de valor numérico. Raiz de um polinômio. É chamado de raiz de um polinômio o número complexo alfa, tal que o valor numérico de p de alfa igual a zero. A raiz do polinômio também é chamado de zero do polinômio. Identidade de polinômios. Dois polinômios são idênticos se e somente se eles têm o mesmo grau e os termos semelhantes são iguais, ou todos os termos do polinômio são exatamente iguais a zero. Quando isso acontece, nós dizemos que os polinômios são idênticos. Vamos então agora apresentar algumas operações que podemos fazer com polinômios. Vamos falar da adição e da subtração. Dado dois polinômios A e B, observem que esses polinômios têm o mesmo grau, grau n, lembrando que n é um número natural. Esses dois polinômios podem ser somados e a soma pode ser obtida somando termos que são correspondentes. Ou seja, a n mais bn, a n menos 1 mais bn menos 1. Então, eu vou somando todos eles e obtendo os coeficientes dos termos do polinômio chamado polinômio soma ou polinômio adição. A soma dos polinômios é obtida somando os coeficientes correspondentes de a e b, dando os coeficientes do polinômio adição ou polinômio soma. Subtração de polinômios, também chamado de diferença. A diferença entre dois polinômios a e b, nessa ordem, indicado por a menos b, é definida como sendo a soma do polinômio a com o oposto do polinômio b. Eu lembro que polinômio oposto é aquele polinômio obtido trocando o sinal de todos os coeficientes. Então, a menos b, ou seja, a diferença entre polinômios é o resultado da soma do primeiro com o oposto do segundo. Lembra que eu falei que para eu obter o polinômio oposto, há a necessidade de eu trocar todos os coeficientes, o sinal de todos os coeficientes do polinômio b. Multiplicação de polinômios. Sejam a e b polinômios quaisquer. Definimos o produto a vezes b, o polinômio a vezes o polinômio b, como sendo um polinômio obtido pela multiplicação de todos os monômios de a, ou seja, todos os termos individuais de a, multiplicado por todos os termos de b. O grau do polinômio produto, o grau do polinômio a vezes b, é o grau do polinômio a mais o grau do polinômio b. Observem essa dica muito importante para vocês que vão fazer vestibular. O grau do produto é a soma dos graus, ok? Eu somo o grau do polinômio a com o grau do polinômio b. Pessoal, chegamos então agora ao momento mais importante da nossa aula, muito recorrente. Chegamos até aqui para dizer que esse assunto, essa parte de polinômios é uma parte que realmente interessa muito para vocês. Vamos lá. Dividir o polinômio p de x por um polinômio não nulo d de x significa obter dois novos polinômios. Observem só. O polinômio p de x dividido por d
eu vou obter dois novos polinômios, o polinômio Q de x e o polinômio R de x. Vamos então agora fazer algumas considerações à nomenclatura que nós vamos usar na resolução das questões. O grau do polinômio P tem que ser maior ou igual que o polinômio D. O grau do polinômio Q é o grau de P menos o grau de D. Lembra que eu falei que na multiplicação os graus se somam. Na divisão os graus se subtraem. Então o grau do quociente é o grau do polinômio P menos o grau de D. E o grau de R é menor que o grau de D. Outra observação importante é que o polinômio P ele é idêntico a D vezes Q mais R. Caso R, o polinômio R, seja um polinômio identicamente nulo, nós dizemos que houve divisibilidade e que o polinômio P de x é divisível pelo polinômio D de x. Nomes. A nomenclatura usada na divisão de polinômios é a seguinte: o polinômio P de x é chamado de dividendo, o polinômio D de x é chamado de polinômio divisor, o polinômio R é chamado de resto e o polinômio Q é chamado de quociente. Então, na nomenclatura de divisão de polinômios, nós temos exatamente essa nomenclatura: dividendo, divisor, quociente e resto. Ok? As considerações eu vou repetir. O grau do dividendo tem que ser maior ou igual que o grau do divisor. O grau do quociente é a diferença dos graus do dividendo e do divisor. E o grau do resto tem que ser menor que o grau do divisor. Outra observação importante é que o dividendo é o produto do quociente pelo divisor somado com o resto. Teorema do resto. Esse teorema, de ampla aplicabilidade nessa teoria, ele serve para obter o resto de um polinômio P qualquer por um polinômio do primeiro grau da forma x menos alfa. O resto da divisão de P de x pelo polinômio x menos alfa, o resto dessa divisão é o valor numérico de P na raiz do divisor. O resto dessa divisão é exatamente P de alfa. O resto da divisão de P por x menos alfa é igual a P de alfa, ou seja, eu pego a raiz do divisor e substituo no dividendo. O valor numérico vai ser exatamente o resto dessa divisão. Teorema de Jean-Leron-D'Alembert. Teorema de D'Alembert. O teorema de D'Alembert afirma que se um P de x é divisível por x menos alfa, então P de alfa igual a zero. Duas implicações. Se a raiz desse cara for raiz de P, houve divisibilidade. Ou seja, se a raiz desse polinômio, que é alfa, for raiz de P, houve divisibilidade. A volta, se P de alfa é zero, então P é divisível por x menos alfa. O teorema de D'Alembert tem duas implicações. Vamos então agora apresentar para o povo, para vocês, o dispositivo prático de Breuil-Ruffini. Observem só. Desenvolvido para efetuar de maneira rápida a divisão de um polinômio de grau n, observem só, por um polinômio de primeiro grau. Então, há uma restrição para o uso do dispositivo prático de Breuil-Ruffini. Qual é? Eu devo pegar o polinômio de grau n e dividir por um polinômio do primeiro grau. Como é um dispositivo prático, ele tem os passo a passos para serem seguidos. Observe só. Nesse cantinho do dispositivo, a gente coloca a raiz do divisor. Lembrando que eu estou pegando um polinômio P e estou dividindo esse polinômio por x menos alfa. Observem que alfa é a raiz desse polinômio. Ele é colocado no canto superior esquerdo. Do lado direito, nesse traço mais longo, a gente coloca todos os coeficientes do P na forma completa. Bom, dentro dessa sequência, a gente pega o termo de maior grau, desce esse termo, multiplica pela raiz e soma com o próximo. E nós vamos fazendo isso até o último termo. Lembrando que esse último termo que entra no dispositivo é o resto da divisão. Vamos à primeira questão, que diz o seguinte: as raízes do polinômio P de x igual a x ao quadrado menos x menos 20 também são raízes do polinômio Q de x. X ao cubo menos 4x quadrado menos 17x mais 60. A soma das duas maiores raízes de Q de x é igual a letra A, 1, letra B, 8, letra C, 20, letra D, 25 e letra E, 40. Vamos à resolução dessa questão. Ora, por hipótese, nós estamos dizendo que as raízes desse polinômio também são raízes desse. Pelo teorema da divisibilidade, pelo teorema de D'Alembert, que garante divisibilidade, eu vou achar as raízes de P. Vou pegar o polinômio P, x elevado ao quadrado menos x menos 20 igual a zero. E ao fazer isso, nós caímos numa equação do segundo grau, ok? Eu vou calcular o delta, o discriminante, que vai dizer que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O nosso discriminante, que é o que aponta para as raízes reais, vai ser exatamente igual a 81.
Usando a fórmula de Bhaskara, nós vamos obter as duas raízes de P, que também são raízes de Q. Vamos usar a fórmula x é igual a menos b, usando a fórmula de Bhaskara, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido pelo dobro de A. Substituindo aqui na fórmula de Bhaskara, eu vou obter que x é igual a menos b, o b é menos 1, com menos vai dar 1, mais ou menos raiz de 81 é 9, dividido por 2, da onde eu concluo que as raízes desse polinômio quais são? 1 mais 9, 10 por 2, 5. 1 menos 9, menos 8, dividido por 2, menos 4. Ora, pessoal, essas raízes são as raízes de P, que também são raízes de Q. Ora, como são raízes de Q, e pelo teorema de D'Alembert, eu vou baixar o grau usando o dispositivo prático de Ruffini. Vamos acompanhar aqui comigo. Desse lado aqui eu coloco as raízes, eu tenho duas raízes do polinômio Q, eu vou começar com 5. Coloco a raiz 5 e coloco no lado mais extenso os coeficientes do polinômio Q na forma completa. 1, menos 4, menos 17 e 60. Lembrando que pela divisibilidade o resto é zero. Lembrando que há divisibilidade. Eu vou descer o primeiro coeficiente. 1 vezes 5, 5, menos 4, 1. 5 vezes 1, 5, menos 17, menos 12. Menos 12 vezes 5, menos 60, mais 60 é zero. Confirmando que, de fato, 5 é raiz. Eu vou substituir agora a outra. A outra raiz é 4, menos 4. 1. 1 vezes menos 4 com 1. Menos 4 mais 1 é menos 3. Menos 3 vezes menos 4, menos 12, com menos 12 dá 0. A terceira e última raiz vai sair desse polinômio. X menos 3 igual a 0. Da onde, então, eu concluo que a terceira raiz do polinômio Q é 3. Portanto, o conjunto de solução que vai me dar as três raízes do polinômio Q em ordem crescente será menos 4, 3 e 5. Como ele pede a soma das duas maiores raízes, 3 mais 5, 8. Resultado, portanto, está na letra B. Vamos à questão de número 2. Dada a constante real K, o resto da divisão do polinômio P de x igual a 5x à quinta menos 3x ao cubo mais K, pelo binômio x menos 2 é igual a 145. O resto da divisão desse polinômio por x menos 1 é igual a letra A, 8, letra B, 9, letra C, 10, letra D, 11, letra E, 12. Observem que para eu fazer essa questão, eu vou ter que achar o valor do K. E ele me deu um polinômio do quinto grau incompleto. Usando o dispositivo prático de Ruffini, a raiz desse binômio é 2. Escrevendo esse polinômio na forma completa, os coeficientes são 5, 0, menos 3, 0, 0 e K. Lembrando que esse último aqui é o resto, que por hipótese é 145. Observem só, 5. 5 vezes 2, 10, mais 0, 10. 20 menos 3, 17. 17 vezes 2, 34, mais 0, 34. 34 vezes 2, 68, com mais 0, 68. 68 vezes 2, 136, mais K, igual a 145. Da onde facilmente a gente obtém que K igual a 9. Ora, como ele quer o resto pelo polinômio x menos 1, eu vou ter que montar o polinômio P de x. P de x vai ser, então, igual a 5x elevado à quinta, menos 3x elevado ao cubo, mais o valor de K, que acabamos de calcular como sendo 9. Como ele quer o resto da divisão desse polinômio por esse, o resto vai ser dado pelo P de 1. O resto da divisão é exatamente o valor numérico para P de 1. 5 vezes 1, 5, menos 3 vezes 1, 3, mais 9. 5 menos 3, 2, mais 9, 11. Então, o resto dessa divisão é exatamente igual a 11. Resposta na letra D de dado. Na aula de hoje, vimos uma teoria de polinômios apresentando principalmente as operações. Esses assuntos são extremamente importantes e recorrentes para o vestibular da UEA. Siga o Preveste UEA em todas as redes sociais.